Queridos irmãos, amigos, ouvintes, vocês que participam do projeto de podcast EBD em Síntese, eu sou o presbítero Ítalo Souza, da congregação, dirigente da congregação de Cidade Alta. Estamos aqui juntamente com o nosso querido irmão Heriberto Laurentino, nosso irmão Eliel Martins, que participam também conosco desse projeto que tem como sua liderança o nosso querido pastor Reinaldo Odilo, e é um projeto da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, cujo pastor-presidente é o pastor Martim Alves da Silva. O nosso irmão Heriberto Laurentino congrega ali no setor número 10, na congregação de Santarém Bairro, igreja polo daquele setor, e o irmão Eliel Martins na congregação de Nova Natal, ali no setor 14, que também faz parte, é a igreja polo também na nossa capital. Irmão Heriberto, irmão Eliel, saudações, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ítalo, a paz do Senhor, irmão Eliel. A paz do Senhor, você, professor, que vai posteriormente fazer uso dessa ferramenta tão importante que a nossa igreja e o Departamento de Educação Cristã disponibiliza para que vocês e cada um de nós possamos elaborar uma melhor aula para os nossos alunos. Então, a minha saudação inicial para vocês. Pastor Ítalo, querido companheiro, irmão, professor Heriberto, a paz do Senhor Jesus. Saúdo também a todos os professores e alunos que estão inscritos no nosso canal EBD em Síntese Podcast, desejando que o Senhor nos ajude a cooperar com esta obra tão valiosa e que este podcast venha a ser de utilidade para os professores, venha abençoar a aula de todos os irmãos na nossa querida EBD. Glória a Deus. Queridos irmãos, professores que nos acompanham, nós estamos aqui na aula de número 5 da nossa escola bíblica, nessa gravação, nesse podcast, nesse norte, para professores, para nos ajudar no desenvolvimento das nossas lições, nas congregações onde participamos do nosso ministério que o Senhor tem nos dado. Então, essa lição vai ao ar no dia 31 de julho, de 2022, e o seu tema é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Eu vou fazer a leitura do textuário, vou falar sobre a verdade prática, também faremos a leitura bíblica em classe e já vamos abrir a oportunidade para uma introdução da nossa lição muito rica, muito boa para o nosso aprendizado. O textuário encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, com tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade extraída desse texto é: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura bíblica em classe, se você puder nos acompanhar, encontra-se em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Esse é o texto escolhido, programado pela nossa lição, para a introdução e para embasamento teológico do tema a ser discutido. Estamos aí vivendo um trimestre em que estamos vendo os ataques, contra a Igreja de Cristo e estudando sobre as sutilezas que o inimigo tenta entrar para que ele se infiltre na igreja e pare a obra de Deus. Mas nós temos uma promessa dada por Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
E uma dessas formas de combater as portas do inferno é através do ensinamento da palavra de Deus. Por isso estamos aqui e temos um tema importantíssimo para estudar hoje, que é a questão do materialismo e do ateísmo, com a qual a igreja precisa lidar para trazer uma resposta espiritual para tanto para o novo convertido, como para os irmãos que já estão muito aí na caminhada. Querido irmão Eliel, a título introdutório, assim, o que você pensa sobre esse tema? Qual a relevância dele para a nossa aula de hoje? Muito bem, pastor Ítalo. O tema de hoje é extremamente importante, não é? Nós estamos vivendo aí numa sociedade extremamente materialista e muitos países do mundo, principalmente na Europa, já são países que a maioria da população se identifica como ateus, não é? Ateus. E é importante para a Igreja de Cristo Jesus tomar consciência através da palavra de Deus da importância do crente estar espiritualmente preparado para lidar com essas filosofias, com essas ideologias que se apresentam no nosso tempo, no sentido de estar fortalecido no conhecimento da palavra e cada vez mais com a sua fé firmada em Cristo Jesus. Assim, creio eu que o crente estará preparado não somente para manter a firmeza da sua fé, mas também para combater essas ideologias e essas teorias que são contrárias à palavra de Deus. Amém. Irmão Heriberto, por que precisamos, à luz da Bíblia, né, enfrentar este problema que o mundo está vivendo? O mundo é materialista, infelizmente tem um espírito ateu operando. Por que essa relevância de, à luz da palavra de Deus, a gente enfrentar esse assunto, na sua opinião? Pastor Ítalo, irmão Eliel e todos os irmãos que certamente vão se valer dessa ferramenta, né, para a elaboração da sua aula. É interessante, primeiro, nós pontuarmos que Deus ele não dificulta o processo de que o homem o conheça. Deus não dificulta o processo. Deus, pelo contrário, ele, se nós nos apropriarmos da lição do versículo 20, né, que está inclusive no texto áureo, o texto vai dizer que Deus procura mostrar, né, ou se tornar conhecido, né? Então, é interessante que a igreja, a membresia, ela tem a ciência do seu papel enquanto conhecedora da palavra, para que possa não discutir, não brigar, mas assim responder, como disse Pedro, com mansidão acerca da esperança que ela tem. Então, assim, eu penso que é importante que nós tenhamos e tomemos conhecimento, primeiro, de Deus, para que nós possamos falar sobre Deus, né? É difícil alguém falar de algo que não se conhece, né? Então, quando se conhece, se fala com propriedade, se fala com autoridade. E é isso que nós precisamos. Por isso, eu penso que a relevância dessa lição de hoje, ela é de suma importância para toda a igreja, do modo geral. Glória a Deus. Nós temos aí, no primeiro tópico da nossa lição, que a gente vai comentar, a compreensão, né? Compreendendo o materialismo e o ateísmo, duas doutrinas que vigoram na sociedade, que orientam os padrões, as visões, a ideologia, estilo de vida das pessoas, né, dos seres humanos, alheios à palavra de Deus. O interessante é que, nesse primeiro tópico, nós vamos estudar essa doutrina, e é bom que a gente se posicione, é bom que a gente se contextualize, para que, à luz da Bíblia, a gente possa enfrentar. O interessante, irmão Eliel, irmão Heriberto, é que o início do materialismo, né, essa doutrina que foi aí pensada por Karl Marx, né, um pensador alemão, né, que introduziu essa filosofia numa época de bastante crescimento do conhecimento da humanidade. Ele começa, irmão Heriberto, irmão Eliel, vocês podem contribuir a qualquer momento, ele começa com um salto no escuro. O interessante é que essa dialética de Marx, esse materialismo,
ele vem de um salto no escuro que o pensador, em certo momento, ele vai nos trazer, contrapondo uma filosofia de outro também pensador chamado Hegel. O interessante é que antes de Marx vigorava o idealismo. O que é o idealismo? O idealismo é a crença, né? É a doutrina que pregava, vigorava naquele momento, que tudo que foi produzido na sociedade, ele adveio do campo das ideias. Tudo começou através de uma ideia, e essa ideia, ou seja, o ser humano, ele formou uma crença, uma ideologia, e é fruto do desenvolvimento do espírito humano. Então, tudo que foi desenvolvido por essas experiências, e isso gerou uma herança, um legado. O interessante é que quando Marx ele vai fazer o estudo de Hegel, vai se contrapor criticamente, ele vai criar um materialismo e vai trazer aí uma oposição, que é um salto no escuro, que a ciência gosta de tratar essa ideologia, irmão Eliel, como algo altamente científico, e ela não entende que Marx deu um salto no escuro, ele desprezou toda a herança da sociedade, tudo que foi construído, e disse não, o que estamos vivendo na sociedade não é fruto do desenvolvimento do espírito humano. Não. Tudo isso é fruto da matéria. E aí ele dá um salto no escuro, cria o materialismo e ignora toda a realidade espiritual da sociedade até esse momento. Nesse momento nasce o materialismo, em que ele vai criar, ele vai inverter o sistema hegeliano e ele vai criar aí uma tese, uma antítese e uma síntese. A tese é a natureza humana, né? O homem, a humanidade e a sua natureza. A antítese é o trabalho e a síntese é a produção desse trabalho. Então, ele começa aí numa oposição a tudo que é espiritual, uma doutrina extremamente diabólica, desconsiderando qualquer realidade espiritual. E essa doutrina também é irmã gêmea do ateísmo, que é a doutrina que nega a existência de Deus. Então, é interessante que a gente coloque essas coisas para que os nossos professores, os nossos irmãos entendam que essa doutrina é extremamente maligna e não se pode achar na pessoa de Marx algo que seja interessante, até porque não é porque algo é racional que por trás daquilo tem uma verdade. O apóstolo Paulo escreve, quando ele vai falar sobre a vida espiritual, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e dos sofismas, e levando toda a altivez aos cativos aos pés de Cristo, que é a quem a gente deve o senhorio. Os irmãos, o que é que podem aí nos trazer de informação, que pode agregar nesse primeiro tópico da lição? Irmão, inverter, irmão Heriberto. Pastor Ítalo, eu penso, eu corroboro com o seu pensamento, com sua fala, e eu acrescentaria o seguinte, é que às vezes alguns cristãos, eu quero pensar que são desavisados e acabam tomando posicionamentos, né, de certos filósofos, certos ideólogos, e às vezes sequer conhecem a fundo o que eles pensam, o que eles acham, né? Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar, né, de aceitar, melhor dizendo, um cristão com pensamentos e inclinações marxistas, né, pensando e sabendo e conhecendo toda a sua ideologia, todo o seu pensamento, toda a desconstrução que Marx faz. Eu tenho muita dificuldade de associar um cristão ou o cristianismo a tudo aquilo que Marx pensou e desconstruiu da sociedade, aquilo de ciência que já existia, aquilo de pensamento filosófico que já existia, e essa desconstrução, como o senhor disse, está muito próximo, muito alinhado com esse ateísmo, né? Então, assim, eu penso eu tenho essa dificuldade de entender e aceitar que um cristão autêntico ele tenha o disparate de dizer eu sou marxista, eu tenho essa inclinação mais para esse pensamento, quando o pensamento cristão ele destoa e descamba para outro lado, totalmente distinto.
né? Então, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia recomenda, com o que a Bíblia orienta, e o que a Bíblia é para mim de norte, ao invés desses pensamentos que vão de encontro à palavra de Deus. Bom, Eliel. Muito bem, pastor Ítalo, querido companheiro, professor Heriberto. Eu tenho observado que aqui na primeira unidade de estudo da nossa revista, né, nosso estimado comentarista, pastor José Gonçalves, ele já vai nos trazer uma breve explicação sobre o que seria o materialismo, né? Como o pastor Ítalo já trouxe para nós há poucos instantes, esse termo materialismo ele é relativamente novo, né? Surgiu aí por volta do século XVIII e vem para representar um sistema de pensamento, eu diria que filosófico, né? Talvez mais filosófico do que científico, né? Que vai defender que a matéria é a única realidade possível, negando assim a existência do mundo espiritual e, consequentemente, negando a existência de Deus, já que a palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito, né? Deus é espírito. A partir dessa colocação, o materialismo ele vai tentar apresentar resposta para as questões da vida, para as questões existenciais, né? Porém, ao negar a existência do mundo imaterial, né? Do mundo espiritual, o materialismo, no meu entendimento, queridos companheiros, vai sendo aos poucos empurrado contra a parede justamente pela realidade da natureza, não é isso? A natureza ela apresenta níveis de perfeição, de organização, de grandeza, que por si só denota a existência de um mundo que eu diria que é um mundo supranatural, né? Aquilo que o materialismo não quer admitir. Na natureza, meus irmãos, não existe casualidade, não é? E se não existe casualidade, o que existe é propósito, né? O que existe é intenção. Tanto o propósito como a intenção, que nós podemos observar na natureza como um todo, né? São fortíssimas evidências da existência de uma mente que é uma mente que cria, uma mente criadora, inigualavelmente inteligente, poderosa, sábia, né? E até o presente momento, no que eu posso entender, querido pastor Ítalo, irmão Heriberto e amados inscritos do nosso canal, o materialismo que propositalmente excluiu Deus, né? Ele não consegue explicar questões como, por exemplo, a origem da vida, né? A complexidade organizacional da matéria, desde um átomo até as grandes galáxias, né? Essa absurda e gigantesca perfeição que existe no universo. Simplesmente por quê? Porque a resposta para essas questões não vão ser encontradas na matéria, mas vai ser encontrada fora da matéria, né? Somente algo ou alguém que esteja fora da natureza, maior do que a natureza, mais poderoso que a natureza, portanto, sobrenatural, poderia explicar a existência de tudo isso que nós podemos observar, não é, irmãos? Como diz o Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, não é? Amém. É uma resposta, né, que a gente precisa dar ao mundo e aos irmãos, uma resposta espiritual pela palavra de Deus. Esta é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é inspirada. E não podemos negociar nesse momento a nossa fé com os pensadores, os filósofos que negam a existência de Deus. Amigos, irmãos, professores, nós não podemos desconsiderar que Marx é contra Deus. Então, eu não posso me aliar àquilo que é contra Deus. Quando o apóstolo Tiago vai falar, ele vai dizer assim, nós não podemos ser amigos do mundo, porque a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então, os irmãos nesse livro, essa minha área de formação, Sociologia Clássica, em que trata sobre os três pensadores, Marx, Durkheim e Weber, que são os pais da sociologia, né, os pais principais da sociologia, no livro Manifesto do Partido Comunista, Marx vai tratar a religião como ópio do povo, palavras de Marx. Ele trata a religião, ou seja, a vida espiritual, como algo totalmente alienante. Tudo que Marx vai trabalhar, ele vai trabalhar em dois conceitos chaves que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque isso vai nos ajudar a dar subsídio para a nossa apresentação teológica da lição.
vai trabalhar com a tese da exploração e a tese da alienação. A tese da exploração, ele trata de forma que ele sempre enxerga um ganho através do capital. Então, essa tese da exploração vai unir uma sociedade de classes que vai se revoltar contra os seus exploradores. Então, Marx, ele coloca no seio da sociedade uma oposição entre quem produz e entre aqueles que precisam de um trabalho. Sempre vai haver essa oposição. E também ele vai criar a tese da alienação, ou seja, que nós somos alienados por causa do fetiche da mercadoria, ou seja, aquele valor que nós atribuímos às coisas é muito menor do que o que elas valem. É um ponto de querer tratar as relações sociais como algo material. Por exemplo, amor, sentimento abstrato. Para Marx, é apenas um conjunto de interesses. Então, nós não podemos aceitar essa anulação daquilo que é espiritual, transformando tudo em matéria. Então, isso deve ser rechaçado pela palavra de Deus, e por isso cabe a nós, nesta aula, debatermos e fazermos esse apelo teológico aos nossos irmãos para não darem ouvidos a espíritos enganadores. Irmão Heriberto. Muito bem, pastor Ítalo, essa dupla narrativa, né, de Marx, né, tratando as pessoas, né, com trazendo essa ideia de lutas de classe, né, e ele justamente fala muito isso de se revoltar, né, promover a revolta de revolução, né. Então isso permeou as mentes, né, durante muito tempo, e países passaram a perseguir, governos, né, regimes governamentais passaram a perseguir a religião cristã, né. Vemos aí a Rússia, a China, né, a Romênia, a Albânia, aquela região ali do leste europeu, né, países que se fecharam, e durante a década de 80, especialmente, abraçaram essas ideias de Marx e passaram a fechar-se para o evangelho, para não querer mais religião e perseguir, matar, literalmente, cristãos, né? E aí, às vezes, a gente fica se perguntando por que se disse ou fala-se tanto que o comunismo é tão bom e precisa matar as pessoas para que ele seja implantado, né? Se fosse tão bom, bastava convencer as pessoas que ele daria certo e estaria aí em vigor. Então, por isso que eu disse, meus irmãos, que é inconcebível a ideia de que um cristão autêntico ele se alie ou se afeiçoe por tais ideias, né? Alguém que prega contra os meus irmãos, que prega contra o meu Cristo, e eu tenho dificuldade de entender que um cristão alguém que se diz cristão, sendo autêntico, tem essa inclinação, vamos dizer assim, política, né? Para não dizer nem ateísta, enfim, materialista, mas assim, política mesmo, tá? Então, eu penso que a gente precisa discutir sobre isso, falar sobre isso e preparar, melhor ainda, preparar os nossos irmãos para que tenhamos uma resposta firme, autêntica, baseada na palavra de Deus, para quando formos arguidos nesse sentido. Irmão Eliel, já estamos aí chegando no final do primeiro tópico, mas cabe mais alguma consideração? É interessante a fala que os irmãos estão fazendo, né, nessa construção, trazendo a questão do marxismo, né? Nós sabemos que uma das bases do marxismo é justamente o ateísmo, né? Nosso querido pastor Ítalo, professor também, já nos trouxe esta célebre frase, né? A religião é o ópio do povo, né? O que me chama a atenção nesse tipo de ateísmo, que eu chamo de ateísmo militante, né? É que não basta ao ateísta militante não crer. Ele vai se esforçar, ele vai se dedicar, ele vai se preparar
para levar outras pessoas também ao estado de descrença, não é? Eu diria, usando aqui o nosso ambiente, eu diria que seria uma espécie de evangelismo ao contrário, não é? E é interessante, irmãos, porque nós, como Igreja de Cristo, percebemos claramente, como já foi trazido pelos irmãos aqui, uma ação maligna, né, neste comportamento. Né? O indivíduo ele não se satisfaz apenas em não crer em Deus, mas ele atua na sociedade, ele se reveste de argumentos, de teorias, de cientificismo, no sentido de levar a descrença em Deus a outros corações, a outras pessoas. Né? O versículo 22, né, da leitura bíblica em classe, que nós estamos estudando nesta revista, diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, não é? Ou seja, a essência é loucura, mas está revestida de sabedoria, né? É como se a sabedoria fosse uma espécie de máscara, de capa que encobre, na verdade, a loucura dos homens que insistem em não admitir a existência de um Deus grande, poderoso e criador. Irmã, eu achei interessante que existe uma diferença entre ciência, a verdadeira. A ciência ela é amparada diretamente pela palavra de Deus, porque Deus é o pai da ciência. A verdadeira ciência, ela se coaduna com as escrituras, ela testifica das escrituras, porque elas têm a mesma fonte. O criador das escrituras e o criador da ciência é o mesmo. Mas existe um cientificismo que muitas vezes é revestido de argumento e autoridade, de pessoas que trabalham na academia, de pessoas que trabalham com conhecimento, e elas usam esse cientificismo para produzirem as suas próprias ideias e as suas ideologias. Um exemplo de ateísmo, que muitas vezes é respaldado por uma teoria científica, o evolucionismo, que nega diretamente a existência a intervenção divina na criação da história. Né? Tudo é produto do acaso, quando isso não tem comprovação nenhuma, você tem vários elos de dificuldade, de experimento, de resposta científica, e a academia usa essa teoria e nunca usou a teoria da criação, que é muito mais válida, muito mais fácil de se provar, muito mais lógica, né? Porque Deus trabalha com a razão. Para você usar a razão, você não precisa negar a sua fé, e é um exemplo de doutrina maligna que permeia toda a sociedade. Então, existe essa diferenciação entre a verdadeira ciência e aqueles que falam em nome da ciência. Um exemplo que a gente teve disso agora, recentemente na pandemia, né, que todos os cientistas, unanimemente, eles usaram alguns métodos que talvez se provaram anticientíficos. Né? A história vai contar mais na frente as dificuldades que a pandemia trouxe, que algumas pessoas, em nome da ciência, causaram grandes problemas e trataram a sociedade com um nível de autoritarismo nunca visto na história, a não ser nas ditaduras. Mas, meus irmãos, a gente precisa prosseguir. Agora vamos para o segundo tópico da nossa lição e a gente vai inverter. Vamos ouvir primeiramente o irmão Eliel, né? A gente ouviu o irmão Heriberto no primeiro tópico, foi assim? Eu acho que começou por mim, não foi? Tudo bem. Foi? Ou foi pelo irmão Heriberto? Já não lembro. Pronto, vamos começar pelo irmão Eliel. O segundo tópico da lição, a gente vai tratar, e depois a gente volta para o irmão Heriberto. Vai tratar sobre a raiz, né, do materialismo e do ateísmo. E a gente vai ver aí dois problemas interessantes dessa raiz. Primeiro, a consequência do pecado, e segundo, a cegueira espiritual. Eu queria que Meliel tratasse sobre a consequência do pecado e Heriberto falasse alguma coisa sobre essa questão da cegueira espiritual. Muito bem, amados irmãos. Raízes do materialismo e ateísmo. É, né? Muito interessante que o comentarista da nossa lição, o pastor José Gonçalves, ele diz que tanto o ateísmo como o materialismo são duas faces da mesma moeda, né? São exatamente a mesma coisa. Sem dúvida, o pecado trouxe muitos prejuízos à raça humana, mas, na minha opinião, irmãos, o maior prejuízo que o pecado trouxe é justamente aquilo que a Bíblia chama de morte espiritual, né? E por morte espiritual, nós entendemos o estado espiritual do homem que está separado de Deus, sendo Deus aí a fonte da vida, a fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria, e sendo Deus a causa primária de todas as coisas que existem, né? Consequentemente, irmãos, Deus é a única explicação possível para as grandes questões da vida, os grandes mistérios do universo. Me permita, pastor Ítalo,
citar uma fala de Stephen Hawking, né? Célebre cientista, que quando questionado acerca de como teria surgido o universo, a resposta é: o universo criou o universo. Isso é um exemplo clássico de cientificismo. Isso não é ciência, não é verdade? Meus queridos, sem Deus, o homem limitado por natureza, ele está perdido, né? Como a gente gosta de dizer aí, é como se fosse um cego no meio do tiroteio, né? Totalmente perdido, né? Tentando aí achar resposta para os seus dilemas e vai atrás justamente disso, né? Teorias, ideologias, a exemplo do materialismo, a exemplo do ateísmo e de outras filosofias que vêm atender ao seu coração, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele vai ensinar que o estado anterior à salvação em Cristo Jesus é justamente o estado de morte espiritual, né? O termo é morto em ofensas e pecados, não é isso? Essa verdade, meus irmãos, mostra que sem Jesus, o homem jamais, repito, jamais compreenderá aquilo que vai além do que os seus olhos podem ver, não é isso? A não ser que pela fé da pregação do evangelho seja gerado no seu coração justamente a sabedoria, o conhecimento, a experiência de Deus. A não ser isso, o homem é cego, e o cego é aquele que não consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos, né? Apesar de todas a vastidão, eu diria que esse é o termo, né? A vastidão de provas, né? De evidências da existência de Deus, o homem morto e cego espiritualmente não consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos, né? E a única forma de resolver esse problema é aplicando a receita de Romanos 10, versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares, né, ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos a Cristo, serás salvo. Irmão Heriberto, interessante é que essa cegueira espiritual, ela é uma arma usada pelo diabo, né? Isso, pastor Ítalo, professor Eliel, já é até jargão entre alguns meios em dizer que a maior mentira do diabo é plantar na mente das pessoas que ele não existe, né? E aí, se o diabo não existe, tudo é permitido, porque não há punição, não haverá inferno, não haverá uma condenação, né? E é interessante, é justamente isso que Paulo vai tratar quando ele fala aos Coríntios, na sua segunda carta, que ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça, ou para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas que têm essa inclinação, que não aceitam a pessoa de Deus como o Criador, como autor da vida, como autor de todas as coisas, tem o seu entendimento. E aí é interessante o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que cegou os olhos. Paulo não disse que cegou as vistas. Paulo disse que cegou o entendimento, para que as pessoas não entendam, não tenham a capacidade intelectual de refletir, de pensar e entender, ou buscar entender, que um Deus criador de todas as coisas, ele existe e ele atua na história, né? Então, é muito interessante pontuar isso e destacar esse termo: cegou o entendimento, não cegou os olhos, não cegou a vista, né? Cegou o entendimento, para que as pessoas não entendam, não cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E aí ele usa a expressão: para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, se as pessoas não entendem que há um Deus criador, que há um Deus que rege tudo, então as pessoas tendem a viver a bancarrota sem controle, como um carro numa ladeira, numa descida sem freios. Então, a ideia final é essa, do diabo, de destruição mesmo. Essa cegueira espiritual, ela é tão forte que, vamos fazer aqui uma síntese. Se só existe matéria, não existe realidade espiritual.
Se não existe realidade espiritual, não existe mundo espiritual. Se não existe mundo espiritual, não existem seres espirituais. Se seres espirituais não existem, o diabo não existe. Então, o diabo é o pai do materialismo. Foi ele que inspirou Marx. O marxismo foi inspirado diretamente pelo diabo, diferentemente da palavra de Deus, que tem no seu criador a sua essência, ou seja, a palavra de Deus, ela veio de Deus, a sua fonte é Deus, ela foi criada por Deus. Existe uma diferença gigantesca de inspiração. Uma inspiração é divina, autêntica, verdadeira, a outra inspiração é diabólica, nefasta, e por isso precisa ser rejeitada e repudiada por nós que somos crentes e amamos a palavra de Deus. Não existe nada de bom no marxismo. Então isso precisa ficar claro nessa aula de hoje para os nossos professores e precisa ser passado para os nossos irmãos alunos que estaremos ministrando aí nas nossas congregações, ajudando, auxiliando e debatendo sobre esses assuntos. Interessante é que, já concluindo esse tópico, o apóstolo Paulo diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. O eterno poder de Deus é invisível, invisível aos olhos nus. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Sentimos porque temos fé, recebemos fé para crer e para viver esta realidade espiritual. E também a sua divindade. Mas a teologia, né, da criação, que é um dos tipos de revelação que Deus escolheu para tratar conosco, a revelação natural, que veio através das coisas criadas, quando nós olhamos a harmonia do universo, né, como o salmista 19, no Salmo 19 fala, os céus manifestam a glória de Deus, olhamos para o céu, contemplamos a sua sabedoria, contemplamos a sua perfeição, a sua unidade. A primeira coisa que vem à nossa mente é um poder muito grande criou isso. A segunda ideia que vai vir na nossa cabeça é esse poder que criou, com certeza, divino. Então, é isso que Paulo está explicando. Tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, estão escritas no livro da criação. Então, nós estamos entrando aí no terceiro tópico da nossa lição, os pressupostos dessas doutrinas materialistas e ateístas. Vamos começar com o nosso irmão Heriberto. A negação da existência de Deus. Irmão Heriberto. Eu queria fazer menção de um termo, de um texto, melhor dizendo, pastor Ítalo, que está lá no livro dos Salmos, né? É um termo muito conhecido, Salmo de número 14, logo no primeiro versículo. O salmista vai trazer uma sentença. Ele vai dizer, diz o louco ou o nécio no seu coração. O que é que ele diz? Não há Deus. Então, só alguém fora do seu perfeito juízo, com o entendimento cegado, vai ou pode dizer, assegurar, verbalizar, dizendo que não há Deus. Quando Paulo, eu estava estudando a lição e me reportando a alguns textos, quando Paulo fala dessa, e aí o professor Ítalo, aliás, o professor Eliel falou muito bem dessa questão dessa sabedoria mascarada, né, com loucura, com inteligência. E aí eu me lembrei quando Tiago fala de uma sabedoria que não vem do alto. Ele dá algumas características dessa sabedoria que não vem do alto. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 15, que essa sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, ela é animal e diabólica. Então, ela tem uma raiz, ela tem uma origem, né? Ela não procede de Deus, não procede do Pai, né? Que dá sabedoria e não lança em rosto, mas ela tem essa origem. Então, somente alguém que tem o seu, como eu repito, tem o seu entendimento cegado, ofuscado, né, pelo diabo, ele tem essa petulância, né, esse disparate de dizer que Deus não existe. Então, Deus está presente, ele se manifesta, a prova maior da existência de o professor que vai dar aula domingo é o aluno que vai estar na escola dominical domingo, nós somos prova da existência de Deus. Glória a Deus. O interessante é que o ateu, ele não depende de uma prova científica
de que Deus não existe. Ele depende da não fé dele. Ou seja, ele não tem uma prova cabal de que Deus não existe. Ele se estriba na sua própria negação. Isso sim uma loucura. Isso sim é Isso. falta de sabedoria. Aproveitando a sua fala, eu gostaria, se o senhor me permite, de sugerir, eu acredito que o senhor tenha, um livro do Norman Geisel, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro, assim, eu sugiro a leitura desse livro, um livro muito interessante, que vai dar muitos elementos para nós, professores, para alunos que gostam desta área de pensamento, tá? Eu tenho aqui uma enciclopédia dele e a teologia sistemática, mas esse livro eu não tenho. É um livro muito bom. E outro também que vai nos dar muito suporte, que é esse aqui, A Veracidade da Fé Cristã, né? Assim, um livro de apologética, vai também nos dar subsídio. Não querendo ser chato, pastor, me permita só mais um. Esse aqui que vai trazer alguns pensadores, Filosofia da Religião. Ele vai trazer Marx, vai trazer Feuerbach, vai trazer Nietzsche, vai trazer Freud, e ele traz sempre o pensamento do filósofo e ele traz a refutação, ele vai trazer um filósofo cristão refutando os pensamentos. Então, é um livro muito didático, muito pedagógico, que nos ajuda também na elaboração de uma aula nesse sentido, tá? Com essa temática de domingo que vem. Então, essas obras assim, me ajudaram bastante para ter mais elementos, mais subsídios para a aula de domingo que vem. Eu não sei se a conexão do irmão Eliel caiu, né? Eu não estou encontrando ele aí, mas a gente continua aqui na nossa aula. Já acredito que ele volta, faz parte, né, do nosso modelo, né, pela internet, mas nós vamos tratar também nesse tópico, desses pressupostos, sobre a negação de que o homem é singular. Então, esse ateísmo, esse materialismo, são doutrinas que eles se subsidiam justamente dessa premissa de que o homem não tem importância. Embora o humanismo seja forte, ele querer colocar o homem no centro, mas no fundo, ele prega a desvalorização do homem. E ele esquece que o homem é a imagem de Deus, ou seja, o homem é a imagem do seu Criador. Existe Deus no homem, e isso também é uma revelação. É um tipo de revelação de Deus para os homens, para a sociedade. E o materialismo e o ateísmo, eles negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Quando você não tem uma categoria diferente, né? O homem é coroa da criação, Deus nos colocou nesta posição, ou seja, de toda a obra criada, ele nos deu essa possibilidade de sermos a sua obra, né? A coroa da sua criação. E se não existe vida espiritual, então o homem ele é equivalente a qualquer outro tipo de animal, né? Irracional, como existe na nossa natureza, na forma que a natureza se organiza, que foi dada por Deus. Eu acho que o irmão Eliel voltou aí, ingressou. Irmão Eliel, eu acho que tinha caído, mas... Voltei agora, caiu. Sobre essa negação de que o homem é um ser singular. É interessante, né, meus irmãos? A singularidade do homem é algo extremamente óbvio, né? É impossível encontrar na natureza, e olha que nós estamos falando aí de séculos de observação da natureza. O homem já vasculhou todo o nosso planeta, agora através dos telescópios aí, olha para o universo, vasculha o universo e não se encontrou nada semelhante ao ser humano, não é? E olhando para a Bíblia, o que nós vemos é Deus criando o homem conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança, e a exemplo do seu Criador, o homem é capaz de governar, o homem é capaz de dominar a terra, como foi o seu projeto, como faz parte do projeto de Deus, de forma, meus irmãos, que, embora digam os cientistas que existe até alguma
coincidência genética entre o homem e outras espécies, apenas o homem é capaz de exercer este governo, este domínio, esta capacidade de desenvolvimento. Isso só corrobora aquilo que diz a palavra de Deus. Até hoje, não se tem notícia, né, de que um símio, né, um macaco, pudesse fazer, por exemplo, um pequeno poema, né, ou compor uma pequena canção. É muito claro, né? Negar a singularidade do ser humano é negar a ciência, a verdadeira e boa ciência, né? E eu diria que é insustentável, somente realmente uma mente desejosa de propositalmente negar o Criador, negar Deus, é que vai elaborar uma teoria onde queira classificar o homem como uma espécie comum entre as demais espécies do planeta, o que nós sabemos que, hipótese alguma, é verdadeiro. Meus irmãos, nós estamos aí com pouco tempo, né, para a gente também não se alongar no nosso podcast, e já estamos indo aí para o último tópico da lição, que trata sobre respondendo, né, a essas doutrinas, ao materialismo e ao ateísmo. Então, a gente tem aí dois tópicos importantes. O primeiro é afirmando as verdades bíblicas, e o segundo é fazendo o uso correto da razão. Eu vou deixar os irmãos à vontade para comentarem esses dois tópicos, a gente vai estar concluindo, mas antes da gente entrar nessa resposta, eu quero trazer também uma coisa importante a respeito do materialismo. O materialismo de Marx, ele se provou fraco, né, por causa dos regimes comunistas que decaíram em todos os lugares onde eles foram aí edificados, né? Vieram as guerras e mostraram a dificuldade que esse modelo tem para enfrentar problemas difíceis, ou seja, problemas espirituais, né? Problemas abstratos que vão muito além da matéria. Então, os próprios marxistas, eles fizeram uma atualização do marxismo. E talvez o maior influenciador de um tipo diferente de marxismo foi o italiano Antonio Gramsci, que transformou, né, o marxismo estrutural, que ele tinha essa realidade muito do mundo material, nessa luta de classes, ele transformou esse movimento em um movimento cultural. Eu tenho aqui uma parte do livro que eu vou fazer uma citação, e a gente já vai terminar esse último tópico da lição para fazer os esclarecimentos e os comentários necessários. O entendimento de Gramsci era que a história não podia ser vista como desenvolvimento apenas de forças produtivas, que foi o que Marx acreditava. Ele fazia do trabalho, da força do trabalho, daquela oposição, né, o seu modelo de vida, mas sim como expressão de modelos culturais. Então, muito mais importante do que ver a sociedade a partir do aspecto econômico, era enxergá-la a partir do espectro cultural. A cultura se torna primordial para o revisionamento, né, revisionismo marxista-gramsciano. Gramsci entendia que para mudar um sistema ou um regime ou um povo, era necessário primeiramente mudar a sua cultura. E tudo isso tem permeado a pós-modernidade. Essa luta de classes, que antes ela era apenas um modelo econômico, ela virou um tipo de luta ideológica, que você tem aí as novas classes. Você tem classes agora que não são apenas classes de força de trabalho. Você tem o movimento negro, você tem o movimento homossexual, você tem o movimento feminista, e todos eles são uma oposição cultural ao sistema judaico-cristão que edificou todo o Ocidente e que edificou as sociedades onde a reforma protestante foi operante e onde a palavra de Deus se disseminou e trouxe verdadeiros avanços. Então, respondendo aí a este problema que estamos vivendo, desse novo marxismo que agora enfoca na cultura, que é algo totalmente ideologia, a gente precisa afirmar realmente as verdades bíblicas. Irmão Heriberto, nesse tópico, afirmando as verdades bíblicas. É interessante, pastor Ítalo, como essa nova roupagem, né, ou essa nova leitura do marxismo, ela consegue encontrar brechas e entradas, né, em diversos ramos da sociedade.
né? A gente vê, como o senhor falou muito bem aí, a questão da cultura, algumas minorias são abraçadas e abraçam essas ideologias. A educação, ela também é um campo de disputa hegemônica, nesse sentido de utilizarem da educação, e aí vão desde as bases, né, enfraquecendo as bases, desconstruindo esses conceitos que o senhor muito bem falou aí, do judaico-cristãos. Então, é importantíssimo que nós tenhamos respostas firmes, claras, contundentes, objetivas, pautadas na palavra de Deus. Enquanto os materialistas, os ateístas e esses ideólogos buscam e querem transformar ou fazer releituras da sociedade, a gente prega e procura viver de acordo com a palavra de Deus, sobre aquilo que já foi estabelecido e está estabelecido na palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa, nós não precisamos, os cristãos nós não precisamos fazer releituras sobre o conceito de família. Nós não precisamos fazer releituras sobre conceito ou ideia de casamento, né? Não precisamos fazer releituras sobre alguns outros conceitos que estão dentro e pautados na palavra de Deus. Então, nós precisamos ter uma resposta à luz da Bíblia, uma resposta contundente, baseada nas Escrituras, para que possamos ter uma resposta firme, objetiva, e não ficarmos titubeando, não ficarmos vacilando quando formos interrogados, quando formos questionados, termos nosso posicionamento firmes. Então, eu recomendo a você, aluno, você, professor, se não tem o hábito de ler, procure ler sobre isso. Se não tem o hábito de estudar, estude sobre isso, porque nós precisamos estarmos abalizados. Isso também é uma batalha espiritual. Isso também é uma batalha espiritual. Não é porque... E aí o próximo tópico, inclusive, vai falar sobre isso, né? Sobre esse uso correto da razão, né? Mas aí eu vou deixar para o professor Eliel. Meus irmãos, Deus se revelou, ou seja, ele atesta a sua criação, a sua criação atesta a sua revelação. Ele se revelou, revelou-se pela natureza, revelou-se pelas escrituras e revelou-se pessoalmente. Cristo é a revelação pessoal de Deus. Tem um plano objetivo na vida de cada um de nós. Intervém nos processos históricos, porque tem um plano, e esse plano ele foi revelado, nós pregamos, evangelizamos, essa é a verdade das Escrituras. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos últimos dias falou-nos especialmente por Jesus Cristo, que é o divisor da história, ou seja, é o homem mais importante que já pisou na face da terra, porque por se tratar do Filho de Deus. Então, o irmão Eliel, fazendo uso da razão, já temos aí pouco tempo, vamos para as considerações finais. Já estamos chegando aí quase uma hora do nosso podcast. Amém, graças a Deus. Pastor Ítalo, professor Heriberto, amados irmãos, a última unidade de ensino aqui diz, fazendo uso correto da razão. Eu costumo dizer, meus irmãos, que depois da salvação em Cristo Jesus, o maior dom que Deus deu aos homens foi a inteligência, não é? A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. A fé bíblica, ela não é desprovida de razão, muito pelo contrário, né? A fé bíblica é a fé daqueles que ouviram, entenderam e creram, não é? E não é aqueles que ouviram e creram, é aqueles que ouviram, usou a sua capacidade de pensar, de raciocinar, entenderam a mensagem da Bíblia e creram na palavra de Deus, não é? A verdadeira ciência não é aquela ciência que nega a existência de Deus, né? Os que negam a existência de Deus são justamente aqueles que, dizendo-se defensores da ciência,
violam os parâmetros científicos só para defender os seus princípios, as suas crenças, as suas teorias, né, os seus pensamentos. E eu digo mais, meus irmãos, eu sei que vocês sabem disso, não são poucos os cientistas que deixaram de ser ateus e tornaram-se crentes, né, crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justamente pela prática da boa ciência, né? Esta boa ciência, esta verdadeira ciência que apresenta evidências incontestáveis, né, de que tudo que existe veio a existir pela vontade, pelo propósito de um Deus que cria, né? Um Deus que é criador, mas é poderoso, é soberano, é onipotente, exatamente como diz a palavra de Deus, como nos apresenta a Bíblia Sagrada, né? Portanto, o fato de nós sermos crentes, isso não deve ser encarado, hipótese alguma, como um fator limitador ou como um fator impeditivo para o estudo científico, né? Para o estudo da ciência de uma forma geral, sabendo que o exercício da razão, né, quando legítimo, quando sincero, quando verdadeiro, desvinculado de ideologia, de cientificismo, ele vai levar, sim, inevitavelmente à conclusão de que Deus é o criador de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando aí no final do nosso podcast e vamos aí para as considerações finais. Irmão Heriberto, as suas considerações. Eu quero tão somente agradecer, pastor Ítalo, pela oportunidade de trazer alguma contribuição, mínima que seja, para os nossos professores, para que durante esta semana eles tenham um subsídio a mais, um elemento a mais para a elaboração e planejamento da sua aula. Então, desde já eu já agradeço pela ocasião e desejo aos professores uma excelente e produtiva aula. Irmã Liel. Pastor Ítalo, a palavra é de gratidão, né? Gratidão a Deus. Quero agradecer também pastor André Feitosa, nosso pastor Martim, pastor Reinaldo. Agradecer também a todos os irmãos que fazem uso do podcast, né? O meu desejo é que Deus nos ajude e que esta aula seja uma aula que venha edificar a vida dos alunos da EBD e a nossa vida como um todo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer ao professor Heriberto Laurentino, o professor Eliel Martins. Obrigado por esta noite, né, de ensinamento. Essa aula é apenas um resumo e alguns caminhos que a gente pode seguir aí. Temos muitas outras informações, muitas fontes positivas. Nós temos a palavra de Deus, temos os livros. O que precisamos é fazer uso da palavra de Deus, que é viva, eficaz e é a espada do Espírito. É a única capaz, né, de desfazer as obras das trevas, né, e de muitas vezes revelar esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, pregadas às vezes por falsos crentes, falsos irmãos, ou seja, que dão ouvidos a espíritos enganadores, mas na verdade são doutrinas de demônio. Então, graças a Deus pela nossa aula, estamos combatendo pela palavra de Deus. Deus é o Criador, o Senhor se revelou, a sua palavra é inspirada, ela passou pelo teste do tempo, passou pelo teste dos testemunhos, passou por todos os testes, né? E está aprovada. Ela foi purificada 7 vezes, porque ela é muito mais pura do que o ouro, quando é provado pelo fogo, porque ela veio da boca de Deus. Então, quero agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso querido pastor Reinaldo, o diretor do DENEC, nosso pastor presidente, pastor Martim Alves, e você que nos acompanhou até agora, que essa aula possa lhe ajudar, lhe enriquecer, e se Deus nos permitir, até uma próxima oportunidade, acabo assim saudando a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos. Boa noite.